Olá, seja bem-vindo à 26ª desta série de 50 lições que eu aprendi no livro de Gênesis. Este capítulo registra 3 tentações que Isaac teve de enfrentar. A primeira delas foi a tentação de abandonar a terra prometida num período de fome. Assim como aconteceu na época de Abraão, também houve uma grande fome na época de Isaac. E seguindo o exemplo do seu pai, ele já estava indo a caminho do Egito. Mas o Senhor apareceu para ele e lhe disse que não fosse, porque ele seria abençoado ali mesmo, na terra que Deus havia jurado dar a Abraão e a sua descendência. Isaac então obedeceu ao aviso de Deus e permaneceu em Gerar, e ali o Senhor abençoou a sua vida e a sua família. O rei de Gerar era Abimeleque, que provavelmente não era o mesmo Abimeleque da época de Abraão, porque, de acordo com alguns estudiosos, Abimeleque, assim como Faraó, não são nomes, mas sim títulos. Então Isaac permaneceu ali, vivendo em Gerar. Na sua segunda tentação, Isaac cometeu o mesmo pecado do seu pai quando mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã, porque ela era muito linda e ele tinha medo de que algum dos homens de Gerar o matasse para se casar com ela. Só que ele não conseguiu disfarçar sua mentira por muito tempo. O próprio rei de Gerar, Abimeleque, olhando da janela, viu Isaac acariciando Rebeca e percebeu que ela era esposa dele e não sua irmã. Abimeleque então confrontou Isaac e ele admitiu que mentiu por medo de morrer. Enfim, Deus estava cuidando para que o cumprimento do seu plano eterno não fosse afetado. Prova disso foi o fato de um rei pagão, como Abimeleque, ter ordenado, depois de tudo que aconteceu, que qualquer um que tocasse em Isaac e em Rebeca fosse sentenciado à morte. E a terceira tentação de Isaac foi ter que lidar com a provocação dos filisteus. Deus o havia abençoado, como ele havia prometido, mas o sucesso de Isaac despertou a inveja dos filisteus e, ao lidar com essa situação desagradável, Isaac então mostrou o seu caráter e deixou um exemplo muito bom para nós. Os filisteus consideravam ele um estranho, um intruso. Isaac e os seus homens foram forçados a mudar de um lugar para o outro, porque a cada lugar que eles se instalavam, os filisteus diziam que era deles. Naquela época era muito caro e muito difícil cavar os poços. E os filisteus começaram então a entupir de terra os poços de Isaac. Esse era um ato de grande provocação, já que a água era muito importante, especialmente naquela região da Palestina, onde era mais escassa. Isaac poderia muito bem ter se defendido porque ele era muito mais poderoso do que os filisteus, mas ele preferiu ceder do que brigar, considerando que a paz com os homens e a bênção de Deus eram mais valiosas do que a água. Aos poucos, Isaac foi sendo expulso dos melhores pastos, mas Deus estava com ele, sempre o abençoando. Por fim, ele cavou um poço e conseguiu mantê-lo, porque os filisteus acabaram cansando de persegui-lo. Deus usou aqueles conflitos para levar Isaac de volta para Berseba. Lá o Senhor apareceu para ele e o tranquilizou com a sua presença e o encorajou a continuar firme. A paciência de Isaac foi grandemente recompensada por Deus. Os seus velhos inimigos de Gerar viram que o Senhor realmente o estava abençoando. Então o rei Abimeleque, com medo do poder do Deus de Isaac, achou prudente renovar a aliança que tinha sido feita anteriormente com Abraão. E apesar da hostilidade e da arrogância dos filisteus, Isaac, sim, renovou a aliança e prometeu não lhes fazer mal algum. Esse capítulo da vida de Isaac nos ensina que Deus permite que seus filhos sofram perdas para lhes dar algo melhor e também para que seus oponentes vejam nos filhos de Deus o caráter do seu Pai Celestial. Nos ensina também que a verdadeira fé é sempre testada, seja pelas provações dentro de nós ou ao redor de nós, pois uma fé que não é testada não é digna de confiança. Deus nos testa para extrair o que há de melhor em nós, mas Satanás nos tenta para extrair o que há de pior em nós. De uma forma ou de outra,
Cada nova geração deve passar pelas mesmas provas que as gerações anteriores, mesmo que seja para descobrir que o inimigo não muda e que a natureza humana não progride. Dependemos de Deus todos os dias. É por meio das dificuldades que Deus nos faz crescer para que ocupemos os lugares mais amplos e mais altos que Ele tem preparado para nós. Quando crescem as aflições do nosso coração e confiamos no Senhor, Ele também nos faz crescer. Aleluia! Mas o capítulo 26 não termina muito bem, não. Isaac estava em paz com seus vizinhos, mas o seu lar estava em pé de guerra. Esaú, o seu filho profano e predileto, se casou com 2 mulheres pagãs que trouxeram muita amargura e tristeza para Isaac e para Rebeca. E mesmo assim, Isaac ainda faria questão de lhe dar a bênção patriarcal. É o que nós veremos amanhã. Não perca, eu espero você.